E roda a vinheta. Está começando mais um episódio do meu, Do seu, do nosso Let's Let's Cash. Cash. Estamos aqui com a nossa convidada, que honra receber essa mulher poderosa, autêntica, Cris Laetano. Cris, apresente para o nosso público, nossos ouvintes, quem é Cris Laetano? Olá, pessoas de sucesso, né? Eu costumo chamar as pessoas de sucesso porque a palavra realmente, ela atrai, a energia que você emana, né? Quando você acorda de manhã, atrai. Cristiane Laetano, ela é... Desde pequena ela mora aqui em Montes Claros, mas ela nasceu em Brasília, Distrito Federal, né? É filha do seu José Rubens Laetano, veio para Montes Claros bem cedo, fugindo da família lá de São Paulo. Minha família toda ficou em São Paulo e meu pai achou Montes Claros. E esse José Rubens Laetano foi um comerciante, um vendedor, e a Cristiane se espelhou no pai, né? Assim, meu pai, meu xodó, não que a minha mãe não seja, mas nós somos grandes amigos desde criancinha. Então, pra você ter ideia, gente, meu pai me dava boneca, cantava naquela época. Que legal. Ele é aquele paizão. E era difícil, né, antes? Aquele paizão mesmo. Então, assim, eu tenho uma educação que, graças a Deus, eu tento deixar pelo menos a metade para os meus filhos do tanto que eu fui bem educado pelos meus pais. Honra quem tem honra, né? Você honra seu pai, você trouxe a memória ele aqui nesse momento. E assim, é grandioso ver que os ensinamentos dele traduz sobre a sua vida e, consequentemente, traduz na vida de sua família, de seus filhos, né? Cris, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está de casa. Qual é a sua formação? Com quem você trabalha hoje? Qual é o ramo que você atua? Gente, é muita coisa. Quando eu faço a apresentação do meu perfil, eu não coloco no slide. Eu pego aquele cadernão mesmo, aí eu coloco Cris Laetano e vou colocando e grifando as coisas. Ramificações. Pela trajetória mesmo, né? Eu fiz economia na Unimontes, não me identifiquei nada. Hoje eu procuro estudar em cursos mesmo, não fazer faculdade, mas em outros cursos. Fui para fora estudar, né? E, assim, leio muito, eu gosto muito de leitura. Tem várias indicações no meu Instagram, eu indico vários livros. Tem livro que transforma a vida da gente, e um custo-benefício muito baixo pelo conteúdo que tem. Verdade. Eu tento também, passo muito conteúdo para minha equipe através da leitura, né? De muitos livros que eu leio. E tem livros que realmente transformam a nossa vida. Mas na trajetória, né, profissional, eu era uma atendente, né, da Telemix. Na verdade, era Telemar, virou Telemix celular, né? E hoje aí é a grande potência, que é a Vivo. A Vivo, ela tinha 64 parceiros e eu era um desses 64. E hoje nós estamos com 3 parceiros dentro de Minas Gerais. E nós estamos, né, que a nossa equipe chama Delta Telecom, né? Assim, com muito trabalho a gente conseguiu sobressair, né? Então hoje nós temos mais lojas, são menos parceiros, então são só 3. E a gente atua no norte de Minas todo, né? E assim, atuar, né, com essa geração X, Y, Z e Alfa, né? Tantos desafios. E assim, gente, eu procuro entender também a geração, porque hoje o pessoal fala muito, tá muito difícil, as pessoas, tá muito difícil. Mas vamos focar, por exemplo, que é a geração Alfa, que eu tenho muito colaborador dessa geração. Eles pegaram uma bomba, né, gente? Porque o mundo está passando aí por uma transformação de fenômeno de natureza gigantesca. Então, você imagina como que essas pessoas hoje, tanto que se vocês for olhar, essas pessoas hoje, elas se preocupam em fazer mais atividade física, elas já nascem extremamente inteligentes, tecnológicas. Eu falo, daqui a pouco o neném já vai sair ali com o telefone, fazendo o Instagram dele automático, já tá assim. Já tá assim mesmo. Então, a gente tem que entender para você lidar com essas pessoas. E assim, eu procuro ter uma forma muito transparente de conversar com essas pessoas. Não que eu seja uma líder 100% amada, né? Eu não sou, mas eu tenho certeza que muitas pessoas me admiram, pessoas que passaram pela nossa empresa hoje, muitas pessoas estão muito bem. Eu não seguro ninguém, eu realmente trabalho para que as pessoas tenham um plano de carreira. Eu não quero que a pessoa fique, você ficou ali, tá ali 10 anos, 25 anos, 30 anos, não.
Eu acho que ela tem que crescer, ou ela cresce dentro da nossa empresa, ou ela cresce lá fora, e assim, é o meu papel desenvolver essas pessoas. Eu tenho total consciência disso. Por isso que eu até falei hoje na palestra, líder não pode ter medo de treinar pessoas, de capacitar pessoas. A partir do momento que você tem aquele medo, aquele receio, aquela ansiedade de capacitar as suas pessoas, você se trava. Porque a gente aprende muito mais ensinando as pessoas, né? Com certeza. Então, assim, gente, eu falo, a liderança, ela está muito vinculada com esse aprendizado. E, assim, eu que procuro estudar, às vezes a gente tem um custo alto para procurar estudar, as pessoas têm que valorizar o treinamento, têm que valorizar o estudo, sabe? E cada um, às vezes, tem uma forma. A gente até procura assim, vamos mesclar, vamos colocar ali uma forma visual, vamos colocar uma forma auditiva, nós vamos colocar uma gravação. Quando a gente manda a mensagem, que são 25 grupos de trabalho, tá, gente? Então, quando eu mando a mensagem, às vezes eu mando um texto, eu mando um vídeo e mando um áudio. Por quê? Porque tem um auditivo, tem um visual. Exatamente. E a pessoa absorve aquele conteúdo. Então, conteúdos importantes, eu gosto sempre de estar mandando a mesma mensagem, de formas diferentes. Para atrair todos esses perfis, né? E atrai. Você falando isso aí, eu trouxe à memória um cliente que eu tinha há pouco tempo, recente inclusive. Ele era um cliente que volta e meia eu mandava um áudio para ele. Então, quando a gente começou a conversar, eu mandava um áudio para ele. O áudio é um vício desgramado, né? Se a gente acostumar com o áudio, a gente só quer falar sobre áudio. Modo 2, né? Para ir mais rápido. Aí é um negócio louco. E aí, eu mandei uns 3 áudios para esse cliente, uns 3 dias assim, diferentes, e eu vi que esse cliente só respondia com texto. Imediatamente, eu vou mandar texto. Aí eu comecei a mandar texto e ele respondia com texto, e a gente começou a ter uma comunicação muito mais esclarecida, porque eu percebi que esse cliente, ele gostava de conversar pela forma visual ali do texto. E esse detalhe sobre essa preocupação com a comunicação da sua equipe, isso é incrível, porque muitas vezes é uma coisa simples, não custa nem tempo, não exige muita coisa, né? Só que é um detalhe, uma sensibilidade que você teve com a sua equipe, que isso eu tenho certeza que traz toda a diferença na sua gestão e na sua performance com eles, né? E aí, Fernanda, o que acontece? Tem gente que fala assim, o problema é a comunicação na empresa. Mas vamos um exemplo, vai ter uma festa na empresa, né? Eu vou ter a convenção na festa. E aí, eu vou ter a convenção. Aí eu vou ter a convenção agora. Você manda no grupo, a nossa convenção vai ser bem legal. Vai ter palestra, vai ter gincana e vai ter a festa fantasia, né? Então, a festa tem um tema, então as pessoas vão fantasiadas. E eu sempre falo, gente, pega uma fantasia de uma coisa que se pareça com o seu perfil, que você goste, alguma coisa que tenha significado. Né? Vou dando coisa. Mas todo mundo não precisa preocupar. Eu tenho certeza que 100% da minha equipe vai chegar fantasiado. Então, aquela comunicação funcionou. Então, quando você fala alguma coisa, por exemplo, as pessoas não entenderam, muitas vezes elas não entendem porque elas não deram valor para aquele comunicado. Isso, tá? Exatamente. Então, a gente também tem que dar ênfase para aquele comunicado. Então, assim, quando é uma coisa importante, por exemplo, eu vou ter uma live e nessa live vai participar o diretor. Então, eu falo para os gerentes, falei, gente, essa live é para o diretor. Para a imagem da Delta, e eu preocupo, gente, imagem importa, tá? Importa muito. Muito. Eu falo assim, para a imagem da Delta e para a minha imagem, isso é muito importante. Eu gostaria que você tivesse total consideração e respeito com a minha pessoa. Não tem jeito do gerente chegar atrasada, sabe? Sim. Porque, assim, você passa a comunicação com a importância que essa comunicação tem. Exatamente. E, às vezes, o gerente passa para os nossa, amanhã tem aqui, tem uma matinal, passa uma de qualquer motivacional. jeito. Aí, você acha que as pessoas vão importar com aquela matinal? Não. Amanhã, para mim, eu preparei aquela matinal. Fiquei tantas horas estudando, eu fiz ela com muito amor, com muito carinho para você, especialmente para você. A forma como você fala faz total diferença na comunicação. Completamente. Né? Então, assim, eu fico muito triste com alguns líderes, sabe? Que falam, porque não sei o quê, que fulano faltou, que não sei o quê. Aí os líderes, eles chegam para mim, né? Aí quando o líder chega e só sabe falar mal da equipe, eu falo, mas como você falou? Como é que foi? Cris, mas eu tô errado? Tá. Então, assim... Ele representa a equipe, né? Então, ele é o assim, espelho. A equipe é o espelho. Gente, eu falo, tem loja que eu tenho um gerente tão bom, que eu não preciso ir lá. Eu olho, e assim, pelos grupos, né, nós temos uma coisa muito legal de acompanhamento. Então, de manhã eu faço questão de acompanhar a minha equipe.
todo dia de manhã, nas matinais, eles mandam uma foto. Mandam um vídeo. Aí eles mandam foto e vídeo dos primeiros clientes que eles estão vendendo, mandam as vendas. Aí, gente, é incrível. Daqui a pouco o cliente começa a dar galinha para o vendedor, começa a mandar pão de queijo. Então, essa energia dessa comunicação funciona completamente. Transfere, né? Transfere. Funciona completamente. E quando eu vou fazer uma mentoria numa outra empresa, né, que eu comecei a fazer mentoria de vendas, é automático. Eu chego lá, da atendente, eu já começo a observar. Aí eu falei, se essa loja tem um problema, esse líder aqui não é um líder, eu preciso treinar o líder. Aí, então, eu tô com um problema que essa atendente, ela não gosta desse líder. Então, a gente tem que tirar essa trave. Então, você começa a identificar, né? Então, assim, eu falo que a empresa que faz uma consultoria, não só comigo, né, com Fernanda, com qualquer consultor de vendas, que faz e que dedica, né? Porque às vezes você faz a mentoria, vamos fazer isso aqui, faz mas isso aqui. Não executa, não adianta, tá? Você tá jogando dinheiro fora. Se você tiver tempo, tiver predisposição para você executar aquela mentoria, eu te garanto que as suas vendas começam a aumentar 20%, 30%, até conseguir dobrar. É o que você falou. Vendia 300 e tantos mil, passamos a vender 1 milhão. A gente consegue fazer. Gente, eu consegui passar de um patamar. Quando a gente começou a vender aparelho, o foco não era vender aparelho. Então, tinha mês que eu vendia lá 10 mil, 15 mil, várias lojas. Hoje, a gente consegue passar milhões de vendas de aparelho. Então, consegue ser destaque, já ganhamos o melhor do Brasil. Então, é a energia que você coloca, é a forma como você coloca, né? E, assim, não façam também metas então, assim, mirabolantes. Faça coisa dentro da realidade. Então, quando vai fazer a carta de meta, todo dia 30, dia 31, nós sentamos, eu sento com o meu coordenador, eu tenho meu sócio, né? Eu falo, é meu marido, mas eu falo que é sócio. Nós vamos até falar disso. E aí, a gente pega e divide essa meta. E aí é muito engraçado, porque eles ficam assim, não, nós temos que aumentar tanto assim. Aí eu falo assim, Reginaldo, vamos dentro da realidade? 20%, 30%. É legal de conseguir, a gente consegue. Cris, mas o prêmio é muito alto. Eu falo assim, mas você pode dar uma limousine, você pode dar uma BMW, se não for atingível sabe? A galera não faz. E aí nós fizemos, todo ano, faz de viagem, nós fizemos já de moto. Esse ano, eu falei, todo ano, gente, ainda tem aquele que fala assim, mas eu não queria ir pra praia, eu não queria ir pro Chile, eu não queria ir pra Gramado. Ai, meu Deus. Tem, tá? Aí não esse ano eu falei assim, ninguém vai reclamar. Agora esse ano nós fizemos de dinheiro. De dinheiro. Todo mundo quer, né? Aí eu falei assim, então tá, agora ninguém vai mais falar que não gosta da praia, que eu já fiz também, a pessoa pode escolher, ou ela vai pra Gramado ou ela vai pra praia. Aí esse ano, agora eu falei, ninguém vai reclamar de viagem. Esse ano nós vamos pegar um valor de dinheiro bem bacana e nós vamos colocar. E aí nós colocamos e tá super funcionando. E assim, é engraçado a gente trabalhar com diversidade de perfil de pessoas, quando você tem uma equipe grande igual a sua, porque tem gente que se motiva pela viagem, tem gente que se motiva pelo móvel, por uma premiação física, né, ali, e tem gente que se motiva pelo dinheiro, e tem gente que se motiva pela sua empenho com ela, com aquele reconhecimento e palavra de afirmação. Então, tanto que é importante essa sua sensibilidade, que eu vejo muito isso na sua jornada aí, a gente conversando aqui, essa sensibilidade com o colaborador. Isso é muito importante e eu tenho certeza que é por isso que você chegou aonde você chegou. Você citou que hoje são 3 parceiros em Minas tudo, né? E Minas é gigante, é um país. É no norte de Minas, tá, gente? Corrigindo. Mas são muitas cidades. Eu falo que Minas é um país e o norte é um país separado do país. Porque eu atendo o norte também, um pedacinho do vale, e assim, eu vejo, meu Deus, é distância, é logística, é não sei o quê, são muitos desafios. Mas você hoje trabalha com a Vivo, certo? Também, né? A parte de telefonia, né? A parte principal do meu negócio, o meu foco é a Vivo. É a Vivo. E você tem outros empreendimentos? Tenho. E assim, nessa parte de telefonia, assim, qual que foi o maior desafio que você... Porque são muitas franquias, né? Não sei se no seu caso é franquia, você pode até me explicar isso? Na verdade, é um contrato de parceria.
né? E aí, é uma franquia assim, por quê? Porque você tem que seguir um padrão, né? Pra você ter ideia, hoje, dentro do meu salão de vendas, o saco plástico da lixeira tem que ser branco, não pode ter lâmpada queimada, não tipo pode ter... né? Então, assim, o nível de exigência é um padrão de excelência altíssimo mesmo. Então, eu considero, sim, que é uma franquia de excelência. Eles se inspiram nas melhores franquias, né, do mundo. E ali todo tem um propósito, a gente entende, né? Eu falo assim, gente, tem que ser o saco plástico branco, tá? Tem hora que não tem Montes Claros, você tem que pegar fora. Mas, assim, hoje tem toda uma lógica para aquilo ali, né? Tem um padrão, né? E faz diferença, porque se você trocar o saco, o cliente vai reparar. Repara. Ué, gente, mas o saco não era branco, que tá preto? Repara. O cliente repara mais que a gente. Repara, gente. Repara. De fato. E assim, é bacana porque isso eu levo para meus outros negócios, né? Isso, esse padrão, né? Como toda essa meta, essa franquia, eu comecei a levar com hotelaria. Porque hotelaria, gente, eu comecei a mexer, na verdade, com 5 anos. Tem 5 anos atrás. E aí teve um período de pandemia que foi a pior fase. Você fala, qual é o pior desafio meu? A pandemia foi o pior desafio, por quê? Porque entrou num ramo novo, eu estava entrando, eu tinha investido, eu tinha comprado assim, uma fazenda com valor altíssimo. Então, eu tinha investido aquilo. Eu falei assim, nossa, eu e meu marido não tava dormindo. Eu falei, como é que a gente vai pagar, né? Porque nós um custo elevado. O que eu vou fazer? E assim, como é que eu vou pôr hotel? Porque tá proibido. Gente, eu já levei tanta notificação da prefeitura, tanta multa, que vocês não têm noção. Eu falava pro fiscal, pelo amor de Deus, eu só quero trabalhar. E assim, pras lojas foi tão incrível. Eu tive que fazer um desligamento de mais de 30 pessoas no período, que me doeu muito. Isso tem uma coisa que eu não gosto de fazer, gente. Eu não gosto de desligar ninguém. Eu deixo esse papel pro meu sócio. Mas eu não gosto. A não ser que seja em casos extremos. Sim. Então, naquela fase da pandemia, foi o maior desafio. Por quê? Por causa desses desligamentos e porque... com esses desligamentos, a gente ficou tão aterrorizado, foi um momento de pânico pra gente, pânico. Geral, né? E assim, como eu tinha perdido meu pai há 1 ano, eu fiquei em estado de pânico de perder minha mãe ou qualquer outra pessoa da minha família. Gente, e pra você ver, né? A gente tem que ter cuidado até com medo da gente, pois minha mãe não teve Covid e morreu. E assim, foi o momento da empresa mais cresceu, foi o momento que foi o mês, eu não esqueço nunca, no mês das mães, na pandemia, foi o mês que a gente estourou de vender. Mas foi o momento da minha vida, foi o momento mais difícil. Foi em pânico. Eu fiquei tão em pânico, eu não deixava os meninos sair, assim, sabe? Fiquei em um estado, assim, crítico de pânico. De ter que falar assim, não, eu vou ter que fazer um tratamento para poder cuidar dessa pandemia aqui. Isso. E eu comecei a ver as pessoas doentes, porque muita gente começou a ir pro hotel escondido. Porque o povo me ligava, vai, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui, não tô aguentando mais ficar no meu apartamento. E o que eu comecei a fazer? Grande. Eu comecei a levar algumas pessoas, eu tenho amigos, né, da pandemia, que foi, pelo amor de Deus, gente, tanta gente que ficou com depressão nesse período. Eu recebi tantas pessoas e o povo, eu te agradeço demais, Cris, porque você me acolheu aqui, mesmo sem poder, né, escondido do escondido, a gente fez, a gente acolheu. E assim, disso aí nasceu várias lições, né, para o meu sócio, para minha família, a importância, né, da gente também ter cuidado com o nosso tempo, né, o trabalho não é tudo na nossa vida, é importantíssimo. Gente, o dinheiro é muito importante, muito. Quem falar que não tá mentindo, porque o dinheiro ele tem a capacidade de te dar conforto, te dar segurança e te dar realizar seus sonhos e os sonhos das pessoas. E a gente vive, né, pelos sonhos. Então, ensinou muito. A pandemia foi o maior desafio, mas foi o maior ensinamento. Em contrapartida, eu perdi, né, a minha joia rara, que era a minha mãe, porque meu pai era meu esteio, meu mentor, mas a minha mãe cuidava de tudo. Então, eu não tinha preocupação de levar os meninos para o hospital, para o médico, a consulta, o remédio que tinha que tomar. O cliente que estava lá no hotel, ela sabia de tudo. Ela dava conta de tudo. Quando eu perdi, né, a estabilidade, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu simplesmente entrei minha cara no trabalho. E aí, meus filhos sentiram a falta. Verdade, então, hoje trabalhei tanto, Fernanda, isso tanto, e eu ainda trabalho. Hoje eu faço uma consultoria, eu faço um acompanhamento com um mega profissional que trabalhou muito tempo no RH da Novo Norte. Não vou falar o nome dele, porque ele não gosta que eu diga. Mas ele deve escutar isso aqui, ele vai saber. E hoje eu fiz com vários outros, né? Fiz na parte de luto, que foi uma tratamento, né? Fiz, mas hoje ele faz um acompanhamento da minha carreira
E aí ele faz também do acompanhamento da carreira do meu marido e faz o meu coordenador. E às vezes eu penso, eu vou pôr esse gerente, vou pôr essa pessoa, mas não é só o custo daquilo ali. É porque você também dedica um tempo para fazer, tanto que meu coordenador, a gente vai lá com o coordenador, alinha a carreira dele, e ele evoluiu de uma forma, e nós também evoluímos de uma forma. Gente, eu era outra Cristiane. Era um crescimento pessoal, profissional, porque não tem como andar muito separado, né, Cris? Vamos falar a verdade? Não tem. Por fazer, vamos separar o trabalho do pessoal. Não tem. Na verdade, você é uma única pessoa. Não tem. E assim, hoje, por exemplo, por mais que eu tento, às vezes, sabe, Fernanda, desligar um pouco, eu comecei a criar algumas estratégias de desligar o telefone. O povo, você não responde. Tem hora que meu telefone, eu realmente, ou eu desligo, ou eu não olho pro telefone, eu coloco limite, tô começando a colocar limites de horário no telefone. E eu acho que isso é importante, sim. Não existe, porque tá na mesa, todo mundo, você tá almoçando com sua família e tá lá. Meu marido ainda é assim, ele vai pra academia, ele tá lá. Eu falei assim, moça, você não vai fazer isso, eu pego o telefone e falo, entrego pro personal. Eu falei assim, não dá. Então, isso me serviu de uma lição tão grande. Eu aprendi tanto o valor de respirar, de beber uma água gelada, de olhar para uma natureza, sabe? Meu marido fala assim, Cristiane, eu sei que você tá feliz quando você começa assim, ai, mas olha como é que essa orquídea tá linda, olha como é que o jardim tá tão bonito. Você começa a dar atenção aos detalhes. Eu começo a apreciar as coisas detalhes. simples, né? Que a gente às vezes passa despercebido no dia a dia. A gente tava comentando da chuva, né, esses dias. Foi engraçado que Fernanda postou e eu postei logo em seguida. O tanto que em Montes Claros, né, em Norte de Minas, é escasso de chuva. E tava uma chuva tão gostosa que às vezes a gente coloca a chuva até como empecilho. E, nossa, o quão gostoso foi... o quão gostoso foi observar a chuva e conseguir descansar. Então, dar valor a esses pequenos detalhes, assim, né? Essas coisas do gratuito. Faz toda a diferença. E, assim, eu tento passar muito pra equipe isso, sabe? Eu falo, gente, tenha valor, sabe? Assim, eu já falo assim, acorda de manhã, a gente tem que se dar alguns mimos, né? Alguns luxos. Eu falo sempre assim, gente, compra uma toalha, a melhor. Compra uma... Tanto que lá no meu hotel você deve ter visto que as toalhas são muito... Eu vou até te mostrar minhas fotos. Eu quero ir. Eu tirei altas fotos com seus cachorros, com suas bezerrinhas que estavam lá. Tinha um pavão. Que é uma coisa que eu faço questão. Toalha boa, lençol bom e colchão bom. Então, boa. Eu falo com eles, falo assim, gente, compra no final do mês, assim, compra. E às vezes, quando o pessoal casa, por exemplo, eu tenho um casal, a vendedora e hoje ele é um auditor meu. Ele vai saber quem eu tô falando. Quando eles casaram, eu fui lá e comprei um mega jogo Ai, que delícia. Da bem fofinho. Porque é tão legal você acordar de manhã prazeroso. Com um chuveiro, que sai a água quente e enxugar com uma toalha boa, sabe? Passar um perfume e trabalhar. Faz tanta diferença. Porque assim, né? Além do visual, de você sair bonito, é provado. Você saiu bonito. Naquele dia que você sai bem vestida, você vende mais. Sua você postura consegue, é outra coisa. Mas aquele mimo que você faz com você... Mas a gente esquece isso. A gente esquece. Eu tô com pressa. É uma vida aí da você pega pressa. qualquer toalha que tá lá na sua casa molhada, enxuga, eu falo assim, já começa a vida com o pé esquerdo. Aí eu falo assim, eu tô num nível assim tão de exigência, porque minha cachorrinha, ela faz xixi dentro do banheiro, no tapete que tem. E aí, às vezes, você vai tomar banho, eu falei, ai, não, a Amora fez xixi aqui dentro. Aí eu vou lá, pego, troco o tapete pra mim utilizar o banheiro pra tomar banho. Porque você começa a colocar. E as pessoas, gente, as pessoas têm que estabelecer esses critérios pessoal, sabe? Assim, às vezes a gente faz tanto pelo filho, faz tanto pelo marido, isso faz tanto pelo namorado. Pessoal, né? E aí você não consegue fazer por você. Porque se você não se amar, não se cuidar, quem é que vai cuidar de você? Então, assim, a pandemia, esse desafio, essa dor, sabe? O luto, ele me fez virar outra pessoa em relação a realmente dar valor para o que importa. Para o que importa, né? Que é a minha saúde, que é a minha vida, que é a minha casa. Aquilo que você começou a dar valor naquilo que o dinheiro não compra. Isso. E eu não dava. Eu não dava. Hoje, assim, eu não deixo de fazer academia. Nesse período, Fernanda, você tem ideia, eu engordei 20 quilos. Eu tive uma compulsão. E aí, gente, eu tô na peleja ainda. Consegui já eliminar um bocado e vou conseguir. Vai, tudo é foco, né? E aí, eu comecei a colocar isso. Eu falei assim, não posso. Tem até tal data, tem esse limite. Tirei muita coisa que é industrializado, muita coisa, sabe? Artificial da minha alimentação. E você começa a melhorar as coisas e vai virando uma bola de neve. Tudo que você faz, gente, vai virando um vício.
Se você começa a malhar demais, eu odeio. Mas você começa a falar assim, se você ficar 2 dias sem malhar, você fala, mas eu tô sentindo falta. Né? Agora, se você começa todo dia a acordar mais tarde, aí todo dia você quer acordar mais tarde. Realmente. Né? Então, desse assim, jeito você mesmo. vicia nas coisas boas, nas coisas ruins. É verdade. E, Cris, você, né, como empresária, está à frente aí de empresas e de líderes, qual que é a característica que você, assim, né, mais acha marcante, né? Quais as características que você acha que um líder deve ter nesse mercado atual, nesse mercado competitivo? Você até falou, né, sobre as gerações. Qual que é as características que você acha que um líder deve ter? Eu tenho 12 líderes, né? 12 líderes em cada loja. Aí, fora isso, eu tenho um coordenador, 2 coordenadores. Todos eles têm um perfil diferente. Sim. Então, assim, os 2 coordenadores meus, eles são totalmente diferentes. Uma coordenadora, ela é muito agressiva, ela é mais agressiva para vendas. E o meu coordenador, ele é mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa a peteca do resultado cair. Porque a cultura da Delta é vender. Vendas, pra gente, é tudo, em primeiro lugar. Não adianta eu ter um mega administrativo, um mega RH. E tanto, gente, que eu ainda tenho um impasse com a minha equipe. O seguinte... Sempre tem uma rixa do administrativo e você trabalha com vendas, você vai saber. Né? Você sempre tem uma rixa do interno com as vendas. Sim. Entendeu? Sempre tem. Porque às vezes a venda luta para fazer a venda, o administrativo vai lá e reprova. Ou então, às vezes, é porque o meu administrativo hoje, ele chega a um nível de critério tão de excelência, hoje a gente valida tudo. Então, o Pix entra, eu valido se o Pix entrou, eu olho a taxa do cartão de crédito, eu olho a taxa do cartão, né? Eu olho não, né? As pessoas competentes que trabalham comigo, são várias, olham tudo. Então, a gente já descobriu erro de banco, erros altíssimos de taxa de cartão. Banco erra, gente. Cuidado. Já percebi fraude interna, tá? Fraude de cliente, fraude interna nossa. Então, eles já foram blindados com tudo quanto é tipo de problema. Então, hoje eles ficam assim, sabe aquele macaco velho assim de... E assim, como a gente é muito de vendas, você acaba ficando do lado do pessoal de vendas. Sim. Então, eles têm a razão deles, mas a equipe de vendas tem. Então, sim, fica aquele impasse. Muitas vezes, já aconteceu muitos atritos. E assim, só que eu falo, gente, vocês têm que entender que quem paga a nossa conta, primeiramente, quem paga a nossa conta é o cliente, porque a loja pode ser linda se não tiver cliente, se o cliente não comprar, ninguém paga. Mas, primeiramente, quem paga é o vendedor. Então, assim, eu sempre fico... O gerente fala assim, mas o vendedor não sei o quê. Geralmente, eu fico do lado do vendedor, né? Você tem que ajudar ele, né? E aí, às vezes, eu administrativo. Aí o povo, mas Cristiane, você só tá olhando lá deles, não sei o quê. Então, eu falei, mas você tem noção que é o cara pegar sol, chuva, lá na porta da casa do cliente, o cliente xingar? Eu já fui vendedora, gente. Eu já tive casos de venda, Fernanda, de cliente me humilhar, literalmente, Antes, gente, não tinha esse negócio de assédio. Não era tão... Quando, na minha época de vendedora, eu já fui xingada de palavrões, assim, de pessoas extremamente arrogantes, né? Hoje não. Hoje não. O vendedor, se acontecer isso, se um cliente, porque o cliente nem sempre ele tem razão, tá? Então, se um cliente ele desafrontar qualquer vendedor meu ou qualquer gerente, for desrespeitoso, eu sempre vou ficar do lado do meu colaborador. E não é por causa do meu colaborador. Se eu chegar num outro local, num ambiente, que eu ver, né, que um cliente está tratando, eu tenho coragem de chegar para fazer, moço, educação é bom e tal. É assim que faz. Sabe? E assim, isso, Fernanda, não quer dizer que o cliente não tem que ser exigente, não. Porque eu sou exigente. Sim. Sabe? Muito são coisas exigente. Diferentes, né? E assim, eu falo, você fez esse serviço, não ficou legal. Olha aqui, ó como é que foi assentado isso aqui, ó como é que fez isso aqui, tal. Mas nem por isso eu tenho que falar que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Né? A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Ô, Cris, a gente estava conversando mais cedo, né, Marcela, falando sobre você, inclusive, que a gente sabe a sociedade sua e seu esposo, né? Como é que você separa isso, assim, em casa? Dá certo ou dá muita confusão? Porque eu vou te falar, minha experiência, eu não me imagino fazendo alguma coisa com o Daniel, que é meu esposo, por exemplo. Acho que ia dar muito choque. Vocês têm que gravar essa parte que eu vou mostrar para ele. Vai fazer um corte, vai fazer eu e meu marido, meu sócio, nós somos a tampa e a panela. Mas nós somos a tampa e a panela de pressão. Tá? Porque eu tenho uma energia muito masculina.
né? Sim. Geralmente, empresária, empreendedora, vendedora, você cria uma energia masculina. Mas, com o meu acompanhamento, com o meu mentor, eu aprendi a também transformar muitas coisas de energia feminina que eu tenho. Eu não tenho problema nenhum, gente, de ligar pro meu marido, vem trocar meu pneu, não tem problema nenhum de fazer esse papel de mulherzinha. Não tem problema nenhum. Eu falo assim, não pega aquela mala, tá pesada. Não tem problema nenhum. Eu falo assim, não, eu quero ganhar um presente, pode mandar flores pra mim. Eu acho isso o máximo. Eu sou aquela pessoa da moda antiga, sabe? Que gosta de carta, mas gosta se de perdendo, declarações. mas é tão bom, né? E assim, eu deixo bem claro na relação. Nós, hoje, vivemos um casamento muito bom, mas o casamento nosso já foi péssimo. A nossa sociedade já foi péssima. Era assim, ó, eu falava uma coisa assim com o gerente, não, nós vamos fazer isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele ia lá e falava, não, o Cristiano falou assim, mas você vai fazer assim, assim, assim. Aí dava aqueles entraves. Nós chegamos, nós começamos a colocar. Eu falei, ó, então a partir de agora eu vou cuidar mais disso, eu vou pedir a sua opinião. Não, a gente não faz nada sozinho, então eu vou pedir sua opinião, você vai pedir e nós vamos chegar a um consenso para resolver isso aqui. Sim. Sabe? Porque sempre... É uma negociação, né? Porque sempre tem aquelas pessoas, eu vou lá no Regi, porque Regi, ele é ótimo. Então, se precisa dar folga, eu vou lá no Regi, porque Regi é bonzinho, não sei o quê. Cristiano não vai dar folga, não. Aí daqui a pouco a pessoa, eu tô precisando fazer um café, eu tô precisando fazer um negócio aqui na loja, eu vou pedir o dinheiro pra Cris, porque Cris já é mais mão aberta. Então, sempre eles sabiam ter essa jogatina. Sabem, né? Hoje, não. Aí, a gente também tem as pessoas que delegam. Então, às vezes, os meninos, Cris, não sei o quê. Eu falei, vê com Herbert, que é do financeiro, vê com o Diego, que é o coordenador. Sim. Então, você começa a aprender a delegar as coisas. E Reginaldo, que é meu marido, ele tinha muita dificuldade de falar não. Eu não tenho problema de falar não. Eu falo não para os meus filhos. Eu falo não para as pessoas que eu amo. Não vou falar não para os meus funcionários. Por quê? Né? Eu não tô para agradar alguém. Estou para trabalhar e para dar certo. Então, Reginaldo tem muita dificuldade. Muito, muito. Você quer ver conquistar o coração dele, aí você contar uma história linda, tal, sabe? E assim, eu já analiso, sabe? Conto uma história, mas por que isso aqui aconteceu? Por que essa pessoa tá com esse problema? O que ela fez para causar isso? Então, assim, a gente começou a separar isso. E hoje, de tanto eu falar, da gente trabalhar nisso, ele começa a identificar. Então, ele usa uma estratégia. Se ele não consegue falar não, aí ele fala assim, vai lá e fala com o Cris. Ou então vai lá e fala com o coordenador, fala com o Diego. Então, a gente aprendeu. E a gente dá super certo. Principalmente no ambiente de trabalho. E acaba que as pessoas começaram a identificar o papel dele, o meu papel na empresa, né? Então, assim, tem muita coisa. Às vezes, no hotel eu tenho mais dificuldade, porque Regi, ele vai lá, cuida do gado, cuida do acre, aí ele fala, não, você cuida do hotel. Aí eu tô fazendo uma coisa, aí as meninas, não, Regi, eu falei, gente, o hotel pode deixar, que eu vou tomar conta, Regi, né? Vou fazer uma reforma, então pode deixar a reforma, é coisa de mulher, do papel de parede tal, da parede tal. Então, a gente aprendeu ter essa comunicação. Mas a gente ainda fala muito, se conversa muito, né? Eu falo, Regi, eu acho legal a gente, né, limitar ter esse limite aqui, com os meninos também. Agora a gente está na trajetória de tomar o telefone dos meninos. Fica parecendo coisa de mãe chata, né? Que às vezes é necessário. Aí chega 8, 9 horas da noite, eu falo, Regi, me ajuda a recolher os telefones, pega o telefone, guarda. E a gente aprendeu essa ter comunicação, e assim, hoje eu acho que a gente está na melhor fase do nosso casamento e da nossa sociedade. Amadureceu, né? Tanto a parte Muito. profissional quanto a parte pessoal, E né? tá interligada, tá? A pessoal tá totalmente interligada com a profissional. Você tem quantos filhos, Cris? 2. Que idade? Matheus tem 19 anos e Duda tem 14 anos. Ai, ainda tá na... Duda, eu já vi cantando nas canta, suas stories lá e tal. Ainda legal. tem a rotina mãe, né? A rotina dupla E lá. aí eu também comecei a identificar, porque você sabe, gente, quando você trabalha também, assim, aí você tá assim, aí... O telefone. Aí os meninos ficam... Mãe do céu. Aí eles começaram também a já entrar no negócio nosso. Eles começam, já estão participando. Matheus, ele tem uma outra loja dele, que é um outro negócio, que não é da Vivo. Ele também já vai mexer com outra coisa da fazenda também, que não é do hotel. Legal. Então, a gente já está meio que separando, sabe? Aí Duda, ela já fala, mãe, aqui eu quero fazer, eu quero
fazer veterinária, meu sonho é cuidar de cavalo, eu quero fazer... Sabe, assim, então eles já começaram a identificar. Sim. E, assim, eu deixo bem claro, sabe? Eu falo assim, olha, a mãe e o pai não é eterno. Então, independente se eu deixar dinheiro, casa, tudo, herança acaba. E quantas pessoas que têm herança, e a maioria, gente, que pega a herança, muita gente não Destrói consegue tudo, né? lidar, né? O dinheiro sobe para a cabeça, acaba com aquilo ali rápido, não deu o valor do trabalho do pai e da mãe de tantos anos. Então, assim, a gente tenta colocar essa cultura lá dentro de casa, sabe? Do trabalho, da importância de respeitar as pessoas. Eu falo de respeitar as pessoas, Fernanda. Mateus, por exemplo, que tem 19 anos, ele é um exemplo, assim, de tratamento. Ele, do colégio lá, perguntar o colégio que ele estudou, do porteiro à diretoria, ele sempre foi uma pessoa querida com as pessoas. Se ele chegar no restaurante, ele trata bem um garçom, ele trata... Mas isso vem de berço, né? Tudo que você faz, E assim, repete. eu falo que ele é muito mais educado que eu e do que o Reginaldo. E ele é sensitivo. Se ele chegar assim, ele fala assim, tia, eu gosto de chamar o povo de tia. O que você tem? Você tá triste? O que tá acontecendo? A sensibilidade dele é coisa extraordinária. E a gente tava assim, vamos fazer administração e tal. Ele falou, não, mãe, eu vou fazer psicologia. Eu acho que é o curso, a cara dele, vai dar super certo, vai ser um excelente profissional. Que sabe? legal, bacana. Fico muito feliz, né? E assim, de você compartilhar isso, porque hoje em dia, para você colocar conhecimento, tem várias fontes, mas valores é difícil. É dentro de casa, na mesa, é no olho, é no contato. Cris, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte, deixasse uma mensagem para eles, né, de vida, de profissão, deixar o seu legado aqui para os nossos ouvintes. Como eu estou nesse processo aí de buscar, né, gestão de tempo, gestão de pessoas, que tudo está interligado, né, gente? Antes eu fazia a minha agenda, para você ter ideia, 1 hora eu tenho, tipo assim, almoço tal pessoa. Aí 2 horas, então eu fazia de 1 hora. Aí eu não contava nem o tempo de eu ir, o translado, aí toda vez eu chegava atrasada. Então, assim, agora eu aprendi a lidar com a minha agenda. Eu acho que isso é uma questão muito importante para o empresário, para quem está começando agora, você ter uma noção do seu tempo, uma gestão do seu tempo, um cronograma, né, e uma rotina. Eu tenho dificuldade de ter rotina, tá? Tem. Por quê? O meu negócio tem muita coisa. Você tá no meio do caminho. Dinâmico, eu tô aqui. Aí eu tenho aquele cronograma daquele dia. Daqui a pouco, povo, Cristiana, aconteceu isso aqui em tal loja, eu tenho que resolver isso aqui. Como é que a gente faz, tal? Aí vai ter uma live agora com o diretor, que não sei o quê. Então, assim, às vezes você programa a sua semana. Eu gosto de programar a minha semana. No domingo, geralmente, eu gosto de programar a semana. E aí... às vezes você se vê atropelada pelas coisas do dia a dia, né? E a minha filha mesmo, ela tem a agenda dela, com os trem dela e tal. E às vezes, gente, no meio do caminho, mãe, tem isso aqui agora, como é que eu faço, tal? E aí eu falei assim, eu não gosto que ela anda de Uber. Aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo, vou levar, o Reginaldo vai levar. Então, assim, uma coisa importantíssima, as pessoas terem cuidado com essa gestão de tempo. Por quê? Porque tem muito empresário, muitas pessoas que estão até se dando muito bem financeiramente. Mas elas estão se perdendo e perdendo essência de valor e tudo. E eu vou dar um exemplo que eu fiquei, assim, extremamente, assim, isso é tudo que eu não quero para minha vida. Uma mega empresária, não precisa ser em muitos claros, tá, gente? Ela conquistou muito, muito, muito dinheiro, muita coisa. E ela começou a colocar o casamento como um contrato. Então, meu contrato vai vencer. Meu contrato vai não sei o quê, tal. Então, eu engravidei, mas eu tive que renovar meu contrato. A gente tem que ter cuidado, porque quem vai envelhecer com você vai ser o seu marido. Os seus filhos vão casar e eles vão embora. O seu contrato vai querer ficar com você? Então, assim, a gente começa a rotular, né? Quando você começa a crescer, se dar bem financeiramente, ou conquistar, né? Às vezes você passou num mega concurso, ou você, né? Igual você está procurando sua carreira lá, você trabalhou tanto, você conquistou tanto. E aí, naquele momento que você conquistou tudo, aí você esquece, talvez, as pessoas que estão do seu lado, mais importante. E aí, aquelas pessoas vão embora. Ou elas vão embora porque realmente elas não quis ficar do seu lado, ou elas vão embora porque chegou o tempo dela. Então, assim, como eu perdi, meu pai morreu com 65 anos de idade, a minha mãe morreu com 64 anos de idade, eu presenciei, né, fiquei com eles no hospital, presenciei gente morrendo de 20, 30 anos, sentindo falta de ar. Então, eu realmente sei o valor que é a vida. Realmente eu sei o valor humano, eu sei o que é. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes,
o nosso tempo a querer ganhar dinheiro, querer conquistar as coisas, querer fazer isso, querer fazer aquilo, atropela os nossos valores, a nossa família, os nossos princípios. Então, a partir do momento que os empresários começam a falar, eu sou viciado no trabalho, eu sou não sei o quê, ótimo, as pessoas só conseguem as coisas trabalhando mesmo. Não é sorte, não, é trabalho mesmo. Mas se você deixar a sua casa, você pode ter conquistado o dinheiro que for. Se você falhar com seu marido, se você falhar com seus filhos, você já imaginou seu filho, amanhã ou depois, está envolvido com algum tipo de dependência ou está com algum tipo de problema de saúde ou algum tipo de problema emocional que o dinheiro seu não vai conseguir fazer? Porque isso aconteceu. Meu pai tinha um câncer que, se eu levasse ele para os Estados Unidos, o que eu fizesse, ele não ia curar. Então, assim, a gente tem que realmente saber o nosso valor, o valor da nossa família, o valor dos nossos amigos, uma coisa que eu prezo demais. Demais. Tenham amigos. Não, povo, eu sou sozinha, eu sou solitária, que coisa chata, gente. Eu tenho amiga para tomar café, eu tenho minha amiga para tomar um vinhozinho comigo, para sair, ir pro pagode, dançar final de semana. E, assim, eu tenho meus amigos e eu adoro as minhas amigas. Né? E é muito importante, muito. E assim, às vezes as pessoas até falam assim, mas eu tenho meu casamento, meus filhos, eu vivo em função da... Não, você tem que viver também em função de você, das coisas que você gosta. Porque se você se perder, eu me perdi, você perde, aí, né? Às vezes eu penso, eu separei, tô não sei o quê. Gente, eu posso contar nos dedos as pessoas que eu conheço, né? Que separou, ou que o filho não conversa com a mãe, ou que o filho sai de casa, que elas são felizes. Posso contar. Eu realmente acho que eu não conheço ninguém. Ninguém. É lógico que tem relações que tem que ter fim, sim, que são relações tóxicas, abusivas, mas será que você foi uma boa pessoa ou você considerou aquele casamento, aquela vida como um contrato? Então, um conselho que eu dou para as pessoas, para os megas empresários, que tem sim muitos e muitos, claro, tem muitos que estão, né, nessa batalha aí. Começou, né, Fernanda, eu comecei também como promotora de vendas, tinha também um receio, acho que quando a gente, né, lá naquela época minha, que eu comecei principalmente, a mulher novinha, você era muito discriminada, eu já fui muito discriminada, já passei por abusos, né, dentro de locais, assim, que se eu falar hoje, assim, às vezes eu conto até pra minha mãe, eu falo assim, eu não acredito que eu passei por aquilo naquela época. Mas foi uma lição, né? Então, assim, o que eu tiro de tudo isso? Tudo que eu passei, tantos desafios, de muitos. Eu peço muito a Deus, saúde para mim e para os próximos. Porque o resto, tudo a gente consegue superar, atrás, né? Agora, a saúde, a falta do ar, a falta do respirar, a falta de, né, querer beber uma água e não poder, aquilo ali a gente não consegue, não tem dinheiro que vai. Então, assim, muito cuidado, né? Pessoal aí que pensa somente no dinheiro, né? Obrigada, Cris, pela sua presença. Foi muito grandioso, né? A sua experiência com seus valores. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para a gente conversar. A gente gosta de falar muito e graças a Deus a gente conseguiu Pelo amor achar de uma Deus, pessoa que fala. Gestão de tempo. Gestão de tempo. E aí, mas no geral, eu sou muito agradecida pela oportunidade de ter conversado com você, bate desse papo. Que você sinta-se à vontade, compartilha lá quando a gente mandar para você os nossos cortes e tudo mais. E assim, sinta abraçada por nós e foi uma grande honra receber você aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Fique de olho nos próximos episódios, nós estaremos com outras pessoas aqui do Empreenda 360 e fique com a gente. Bora!